Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Romanos 3, 24 a 26. Romanos 3, 24 a 26, que tem por tema: quanto custa a salvação? Você sabe quanto custa a salvação? Você sabe que foi pago um alto preço? Amém? Glória a Jesus. Então você sabe que é de graça? Tem gente pagando para receber uma palavra? Tem gente pagando para ser salvo? Tem gente pagando para guardar lugar no céu? Tem gente dizendo que já tem casas feitas lá em cima e você precisa pagar para ter sua morada lá em cima? Amém? Glória a Jesus. Mas eu digo a você, Deus oferece para você uma vida totalmente nova, melhor do que qualquer coisa que você já viveu até agora. Então convido você a experimentar a salvação e saber que a salvação é de graça. Deus não te cobra nada, porque já foi pago um alto preço. O sangue de Cristo foi pago naquela cruz, justamente para salvar eu e você. Amém? Glória a Jesus. Também você vai saber o que significa a salvação, vai saber que a salvação é para todos, o que ganhamos com a salvação, como conseguimos a salvação e por que precisamos da salvação. Amém? Glória a Jesus. Então fica comigo até o final que eu vou te revelar tudo isso. Mas também quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora pela primeira vez neste canal e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: quanto custa a salvação? Na passagem de Romanos 3, 24 a 26. Mas antes de ler, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai ver nesse vídeo é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia, Romanos 3, 24 a 26, que diz: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Amém? Glória a Deus. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, assim ele é justo e aceita os que crê em Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então você sabe que quanto custa a salvação? Não é verdade? Quanto custa? Nessa passagem de Romanos 3, 25 a 26, né? Significa que o apóstolo Paulo expõe o conceito de justificação pela graça através de Cristo, né? Essencialmente, a passagem afirma que todos são justificados gratuitamente por meio da graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus, e que esta justificação demonstra a justiça de Deus, mostrando-o justo e justificador de quem tem fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então, o preço da salvação. Quanto custa a salvação? O preço da salvação, no contexto religioso, especialmente cristão, refere-se ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz para
redimir a humanidade do pecado. A salvação, portanto, é vista como um presente de graça de Deus, não algo que se conquista por meio de obra. O sangue de Jesus Cristo é considerado o preço pago por essa redenção. Amém? Glória a Jesus. Então você vê também na passagem de 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não é uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu te falei, o que significa a salvação? Né? Muita gente pergunta, o que significa? Significa que Deus, que o nosso Senhor e Salvador, nos mostrou sua bondade e seu amor por todos nós, e a sua compaixão e misericórdia. Significa que Deus teve compaixão e misericórdia de nós, e por isso Ele tem esse amor de querer nos libertar e nos livrar. E a salvação é para todo mundo? Sim, a salvação é para todos. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo colocou a salvação ao alcance de todos de maneira simples, mas algumas pessoas pensam que precisam fazer alguma coisa muito especial ou difícil demais para receber a salvação. Mas a gente sabe que não é assim. 1 Timóteo 2, 4, 6 diz: Ele quer que todos sejam salvos e que venham conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Amém? E o ser humano chamado Jesus Cristo, que deu a vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Glória a Jesus. E o que ganhamos com a salvação? O que ganhamos? Ganhamos uma nova vida. Não é verdade? A palavra de Deus nos garante que teremos tudo novo. Não teremos mais prazer no pecado e nem queremos praticá-lo. Mas por quê? Porque conhecemos a verdade e fomos libertados por ela, e temos o prazer de estar perto de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então a gente ganha uma nova vida, tudo novo. E como conseguir a salvação? Como conseguir? A salvação não é um resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e quem somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já haviam preparado para nós. E como conseguir? Pois pela graça de Deus todos vocês, assim como eu, são salvos por meio da fé. Como conseguimos? Através da fé. Através da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês e nem de mim, mas é um presente dado por Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas conseguimos a salvação através da fé. Mas por que precisamos da salvação? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá a vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, você sabe que a salvação agora é de graça, não é verdade? A salvação é de graça, não precisa pagar nada, porque o sangue de Cristo te libertou e me libertou. E você sabe que todos precisam, porque todos precisam da salvação, porque nós somos pecadores, né? Desde nascença. E se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessar o nosso pecado a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos livrará de toda a maldade. Amém? Glória a Jesus. Então Deus sabe que nós precisamos da salvação.
e precisamos ter liberdade, liberdade e vida eterna. A salvação é a vida com um processo que leva à liberdade espiritual e à esperança de vida eterna com Deus. É um chamado à transformação e à reconciliação com Deus, oferecendo a possibilidade de viver em paz e harmonia com Ele, porque só Deus tem a paz. A paz que o mundo dá não é paz, mas Deus tem uma paz que excede todo entendimento, porque o sangue de Cristo te libertou e me libertou. O sangue de Cristo derramado na cruz é considerado o preço pago pela redenção da humanidade. O sangue é visto como um símbolo de vida e o seu derramamento representa o sacrifício de Cristo para pagar o preço da salvação. Então aquela cruz era para mim e para você. Aqueles pregos, aquele crucificado, aquele soco na cara, aquela cuspida, aquela chicotada, tudo era para mim e para você. E Deus aguentou tudo calado como um cordeiro, sem mancha e sem defeito, para salvar eu e você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração. Quanto custa a salvação? É de graça, porque Deus já pagou um alto preço. Tem gente que quer fazer tanta coisa, tem gente que quer pagar, tem gente que quer cobrar, mas é de graça. Basta você se arrepender, entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fazer a mudança na tua vida por completo. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler só mais uma passagem que está no livro de Provérbios 10:25, que diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Amém? Então o segredo é obedecer. Obedeça, porque Deus tem promessa. Amém? Então vamos orar. Senhor, fortalece-me para resistir ao inimigo, Senhor. Senhor Jesus, obrigado porque sofreste e morreste por mim naquela cruz e ressuscitaste para vencer a morte e o inferno. Senhor, meu inimigo foi derrotado por causa do que fizeste. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste. Obrigado porque me deste também autoridade sobre ele. Permite-me, Senhor, reconhecer quando o inimigo está ganhando território em minha vida. Por isso eu te peço que ajude-me a usar a autoridade que me concedeste para derrotar Satanás em todas as áreas de minha vida. Também eu te peço, Senhor, que ajude-me também a orar e jejuar com frequência, a fim de derrotar os baluartes que o inimigo procura edificar em minha vida. Senhor meu Deus, pelo teu poder e pelo poder do Espírito Santo, sou capaz de derrotar o diabo para que ele fuja de mim. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração, obrigado por mais uma madrugada em tua presença. Senhor, meu Deus, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda todo aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Ajuda aquele, Senhor, que quer entregar a vida dele a ti. Senhor, meu Deus, liberta o povo desse vício. Abre os olhos de cada um, Senhor, que a tua paz e o entendimento venha chegar ao coração de muitos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.